Revelado, o incrível segredo da minha nora que transformou meu lar em 30 dias sem eu saber. Dona Elsa olhava pela janela em um dia cinza e chuvoso, a solidão pesando em seu coração. A vida, que antes pulsava com o riso dos filhos e o cheirinho da comida caseira que fazia com tanto carinho, agora era apenas um eco distante. Viúva há alguns anos, a matriarca de 65 anos se tornará o pilar da família, mas com a rotina desgastante da pandemia, sentia que havia perdido o controle do lar. E a chegada de Bianca, sua nora cheia de ideias modernas, parecia ter aberto um abismo entre elas. Elsa se lembrava de como turbulentas eram suas interações, como Bianca, uma jovem cheia de energia, tentava introduzir conceitos novos que deixavam Elsa inquieta. Para ela, a tradição era um valor sagrado. Frango com quiabo, feijão fresquinho e bolinho de chuva eram os laços que sustentavam sua família. Mas os ares mudaram, e cada vez que Bianca abria a boca para sugerir um cardápio vegano ou uma aula de yoga na sala, a avó se sentia como se seu mundo estivesse sendo invadido. Contudo, ao arrumar a estante, um achado inesperado a fez parar. Um caderno de capa simples, escondido atrás de uma caixa de decoração. O Jornal da Nora. O coração de Elsa disparou enquanto ela o folheava, e lágrimas brotaram em seus olhos. Ao ler, percebeu que Bianca não estava distante por opção, mas pelo desejo profundo de ser aceita. As páginas estavam recheadas de anotações sobre suas inseguranças, suas dúvidas e, sobretudo, seu anseio por momentos em família que nunca experimentou. Bianca descrevia a saudade que sentia de um lar unido, e dizia querer preparar aquele famoso frango com quiabo que sua sogra sempre fazia. O olhar da avó mudou ali mesmo. O diário era um grito silencioso por conexão. Em um instante, foi como se um raio tivesse iluminado sua mente. A resistência de Elsa ao novo parecia pequena diante de todo o amor que ela descobria em Bianca. A ideia de que a tradição e a modernidade poderiam coexistir começou a fazer sentido no coração de Dona Elsa. Ela queria abrir as portas de sua casa e, quem sabe, também as de seu coração. Sinto que algo precisa mudar, pensou. Mas o desafio estava logo ali. Bianca estava tão ferida quanto Elsa e resistia a se abrir totalmente. A matriarca respirou fundo e decidiu que falaria com a nora, que tentaria pontes, mesmo sabendo que o caminho seria difícil. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentindo o peso das palavras ainda pairando entre elas, Elsa se perguntava: conseguirei finalmente transformar essa relação? O amor pode vencer o medo do novo. Com o coração acelerado, ela decidiu que precisava tentar. O que ainda parecia distante entre elas a acalentava. Só o tempo diria se a conexão que agora começava a se formar conseguiria desfazer as camadas de mal-entendidos que envolviam sua casa. No fundo, uma esperança crescia. Quem sabe um dia em que a mesa estaria cheia novamente, compartilhando receitas, risadas e o calor da união que tanto desejavam. Dona Elsa decidiu que o primeiro passo seria convidar Bianca para um café. Enquanto preparava a mesa, seu coração batia forte. As xícaras de porcelana que uma vez utilizou para encontros festivos agora estavam empoeiradas, e a mesa, que por muito tempo foi ornamentada com flores, refletia a solidão que habitava a casa. Com um gesto suave, colocou o café na chaleira e, como se tivesse invocado um feitiço, o aroma começou a invadir o ambiente. Era um cheiro familiar, um conforto em meio à incerteza que sentia. Ao ouvir passos, sua respiração acelerou. Era Bianca, que entrava na cozinha com um olhar curioso, mas cauteloso. Mãe Elsa, tudo bem? Perguntou a jovem, olhando para a mesa com as duas xícaras. O tom da voz era um misto de insegurança e esperança. Queria te convidar para um café, para a gente conversar, respondeu Elsa, tentando esconder a trepidação em sua voz. Elsa não sabia se estava chamando a nora para um desabafo ou um pedido de perdão, mas sentiu que, com aquele ato simples, poderia abrir uma porta que sempre esteve trancada entre elas. Bianca hesitou por um momento, mas acolheu o convite e sentou-se à mesa. A tensão no ar era palpável, como eletricidade antes de uma tempestade. A avó serviu o café e, ao experimentar o primeiro gole, sentiu uma onda de coragem. Sabe, Bianca, encontrei seu diário, disse ela, as palavras escapando antes que pudesse pensar melhor. Os olhos da jovem se arregalaram, uma mistura de choque e vulnerabilidade se instalou. Você leu? Li e eu percebi que errei em muitas coisas.
Não percebi o quanto você queria se conectar. Eu deixei as minhas tradições me cegar, confessou Elsa, agora com lágrimas nos olhos. Sinto muito, minha querida. As palavras de Dona Elsa flutuaram no ar, e, por um breve momento, o silêncio reinou. O rosto de Bianca se suavizou, e a jovem parecia ponderar cada palavra. Foi um relance de esperança. Eu queria que a gente tivesse momentos juntos, Elsa. A comida não precisa ser apenas uma tradição, mas uma conexão. E eu adoraria aprender com você, com a sua sabedoria, Bianca disse, a emoção transparecendo. Eu só queria ser parte disso. O que parecia um abismo entre elas começava a se esvair. Elsa percebeu, naquele instante, que a prática do amor e da compreensão poderia ser uma receita compartilhada. O café já não era apenas uma bebida agora, era um rito de unidade. Com um sorriso, Elsa perguntou, que tal começar amanhã mesmo com aquele frango com quiabo que você sempre quis aprender a fazer? Os olhos de Bianca brilharam, e um sorriso genuíno se espalhou pelo seu rosto. Sério? Eu adoraria! O ambiente começava a se encher de esperança, e entre risadas e memórias, o coração de Elsa pulsava mais vibrante. A conexão que tanto desejavam estava prestes a florescer. Mas, em meio à alegria do reencontro, uma mensagem chegou ao celular de Bianca. O que poderia ser? A expressão de felicidade dela se desfez em frustração, e um novo desafio se aproximava. Desculpe, preciso atender, disse Bianca, levantando-se rapidamente. Elsa sentiu a brisa fria do medo passar. Havia muito mais a ser resolvido e agora, mais do que nunca, ela precisava estar preparada. O que viria a seguir? Dona Elsa olhou para Bianca afastar-se, o sorriso dela agora se desfazendo como açúcar em água quente. O tom urgente da conversa, enquanto a jovem atendia ao telefone, enchia a cozinha de tensão. Elsa se perguntava quais verdades ainda estavam escondidas atrás daquele olhar esperançoso. Ela desejava que o momento que acabará de compartilhar com Bianca não fosse interrompido por algo negativo, mas sabia que a vida frequentemente trazia surpresas que não podiam ser ignoradas. Enquanto esperava, Elsa observou a chaleira começar a borbulhar, o vapor subindo e preenchendo o espaço. Seria bonito se aquele vapor pudesse levar embora todas as frustrações acumuladas nas últimas semanas. Ouvia Bianca conversando em um tom baixo, e pequenos trechos de sua fala chegavam até ela, misturados à ansiedade. Sim, eu entendia, só que a voz de Bianca parecia vacilar. A avó sentiu seu estômago encolher. Algo estava acontecendo, e a expressão de Bianca enquanto falava revelava que não se tratava de uma boa notícia. Quando a jovem voltou à mesa, suas mãos estavam trêmulas, e o olhar, distante. O que foi, minha querida? Perguntou Elsa, o coração pesado. Era a minha mãe. Ela precisará de ajuda novamente. A situação não está boa. Bianca hesitou, respirou fundo e olhou nos olhos de Elsa, que ficaram cheios de preocupação. Ela teve outro episódio, e a verdade é que preciso ir ajudá-la. Um silêncio pesado pairou na cozinha. O que deveria ser um momento de reconciliação entre elas agora era ofuscado por uma sombra de preocupação. O passado de Bianca, os desafios enfrentados por sua mãe, eram questões que Dona Elsa não conhecia profundamente, mas a sensação de urgência pulsava. Precisa ir agora? Perguntou Elsa, tentando conter a preocupação que crescia dentro dela. Não, mas eu preciso planejar para a próxima semana, Bianca respondeu, sua voz embargada. Eu só não consegui sentir que eu podia dividir isso com você antes. Dona Elsa aproximou-se, sentindo a necessidade de confortar a jovem. Você sempre pode dividir. Estamos começando a construir algo novo, Bianca. Não quero que você se sinta sozinha nessa. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas, e Elsa sentiu a dor da jovem como se fosse sua. Naquele instante, compreendeu que a conexão que estavam criando não era apenas sobre culinária ou tradições, mas sobre enfrentar desafios juntas. Eu não quero que minha mãe atrapalhe o que estamos tentando fazer, Bianca disse, a voz cheia de emoção. Eu realmente quero aprender a cozinhar com você. Mas minha mãe, ela precisa de mim. Você pode ser tudo isso, Bianca. Não precisa escolher entre nós. Nós vamos juntas, de mãos dadas, enfrentar o que vier pela frente. Elsa tentou ser a coluna firme que agora, mais que nunca, sua nora precisava. Mas, enquanto tentava acalmar os próprios temores, um pensamento a atormentava. E se a situação da mãe de Bianca fosse mais grave do que ela mostrava? O que isso significava para o futuro das duas? O ambiente estava agora cheio de sentimentos conflitantes. O café que antes trazia união parecia uma lembrança distante, quase irreal.
Elas ainda tinham muito a resolver e a batalha estava longe de terminar. Eu sei que pode ser complicado, mas precisamos mesmo desse tempo juntas, Elsa. O que você acha que devemos fazer? Bianca perguntou, um fio de esperança surgindo novamente em sua voz. Elsa respirou fundo e percebeu que, independente do que acontecesse, o mais importante era estarem unidas. Decidiu que não poderia deixar que essa nova inquietação as separasse. Podemos começar a cozinhar juntas e, ao mesmo tempo, resolver isso. Sua mãe não será um obstáculo, mas uma parte do que estamos construindo. Vamos buscar formas de ser apoio uma para a outra, Elsa concluiu, sentindo-se revigorada com a ideia. Bianca sorriu, mas a sombra de incerteza ainda estava presente. O que muitas vezes parecia um desafio intransponível poderia, com amor e dedicação, se tornar um passo importante na construção de uma família mais forte. Mas antes que pudessem mergulhar na dinâmica desse novo vínculo, o celular de Bianca apitou novamente. Olharam uma para a outra, nervosas. O que mais as aguardava? As respostas estavam lá fora, esperando ser descobertas. Bianca olhou rapidamente para o celular, a luz da tela quase ofuscando o olhar ansioso de Elsa. A mensagem parecia pequena, mas trazia uma urgência dentro de si que fazia o coração das duas acelerar. Com as mãos ainda trêmulas, a jovem puxou a cadeira e sentou-se. Havia um peso no ar, um misto de expectativa e temor. Desculpe, preciso ver isso, Bianca disse, a voz quase um sussurro. Ela tocou na tela e leu. Os olhos se arregalaram de modo súbito, e Elsa sentiu um frio na barriga. O que foi? Perguntou, a preocupação transparecendo em cada palavra. A mensagem é da minha mãe. Ela diz que Bianca hesitou, engolindo em seco. Ela diz que não consegue mais cuidar de si mesma. Ela está sozinha e não se sente segura. É por isso que eu preciso ir. O que estava escondido naquela mensagem era mais que um simples pedido de socorro. Era um grito por ajuda, por apoio, por amor. O coração de Elsa se apertou. Ela queria abraçar Bianca, mas a realidade do que a jovem enfrentava era densa, quase palpável. Você não pode fazer isso sozinha. Vamos juntas. As palavras saíram da boca de Elsa como se fossem uma declaração de guerra contra o medo. Ela se lembrou de quantas vezes havia enfrentado adversidades na vida, e o desejo de compartilhar aquele fardo com Bianca cresceu dentro dela. Você realmente acha que posso, Elsa? A dúvida ainda flutuava no olhar de Bianca. Claro que pode. Você não está sozinha nessa. Se a sua mãe precisa de ajuda, poderemos encontrar um jeito de apoiá-la juntas. Elsa sentia uma determinação crescendo como um solitário broto rompendo a terra. Lidar com a mãe de Bianca poderia ser mais complicado do que esperado, mas sentia que aquele era um passo necessário para transformar suas vidas. Bianca sorriu, desta vez um sorriso mais genuíno, embora ainda apresentasse vestígios de angústia. E se ela não aceitar minha ajuda? E se fizermos tudo isso e não resultar em nada? Nesse momento, Elsa tomou um gole de café, buscando um equilíbrio entre a realidade dura e as esperanças que começavam a florescer. Hoje o que importa é o que está nas nossas mãos. A mudança não acontece da noite para o dia, mas dá para começar pelo básico: amor e paciência. Os olhos de Bianca brilharam levemente, como se uma chama, antes apagada, estivesse se reacendendo. Você acredita mesmo que eu consigo fazer isso? Acredito, minha querida. E mais importante, eu estarei aqui para te ajudar. O tom firme e acolhedor de Elsa ressoou como um alicerce em que ambas podiam se apoiar. Elsa levantou-se da mesa e foi até a prateleira, puxando um velho livro de receitas que guardava com carinho. Antes de falarmos com sua mãe, que tal começarmos pela cozinha? Vamos preparar algo que possa trazer conforto e nostalgia. O que acha de nossa primeira receita juntas? A ideia de uma nova fase, um novo projeto, acendeu o olhar de Bianca. Enquanto trocavam ideias sobre o prato que poderiam preparar, a tensão foi se dissipando, dando lugar a um novo sentido de esperança. Como a avó e Nora, estavam começando a criar algo compartilhado, que refletia o amor e a força que a união poderia proporcionar. Mas, antes que pudessem mergulhar nas receitas e no futuro brilhante que se abria à frente, o celular de Bianca apitou novamente. Desta vez, uma chamada entrava. O rosto de Bianca empalideceu ao olhar a tela. Elsa percebeu seu coração acelerar uma vez mais. O número que aparecia era familiar, talvez mais do que o que Elsa gostaria de saber. É a minha mãe, Bianca disse, a voz quase hesitante. Uma onda de emoções tomou conta de ambas. A grande revelação estava prestes a ser feita, e o que elas reconheciam como um momento de superação poderia se transformar em algo muito maior do que imaginavam.
Dona Elsa segurou as mãos de Bianca, e naquele instante, a vida estava prestes a mudá-las de maneiras que elas mal podiam compreender. O futuro estava chamando, e a hora da escolha chegará. O que elas desejavam realmente? E como esse telefonema mudaria tudo? Bianca respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. O toque da sua mãe parecia reverberar no ar, criando uma tensão palpável. A tela do celular dançava sob a luz da cozinha, um símbolo da conexão e da incerteza. Elsa, com seu olhar firme, manteve as mãos de Bianca entre as suas, como se quisesse transmitir coragem e segurança. Atende, Elsa sussurrou, seu coração acelerando com a expectativa do que estava por vir. Com uma leve tremulação nos dedos, Bianca deslizou o dedo pela tela e, antes que pudesse pensar duas vezes, disse um alô suave, quase como um eco. A voz que veio do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo carregava uma fragilidade que Bianca não tinha percebido antes. Oi, mãe, é a Bianca, disse ela, tentando soar confiante, mas sua voz traía emoção que subia como um vulcão prestes a entrar em erupção. A conversa começou com hesitações. Dona Maria, a mãe de Bianca, parecia hesitante em tocar em alguns assuntos, mas, aos poucos, o diálogo se desenvolveu. Elsa ficou atenta, escutando de soslaio as palavras que flutuavam entre as duas como pedaços de um quebra-cabeça que precisava ser montado. Estou bem, mãe. Mas, e você? Como tem se sentido? Bianca indagou, a preocupação transparecendo em cada sílaba. A vida tem sido difícil, filha. O que você leu é verdade. Eu me sinto sozinha e, às vezes, assustada, Dona Maria confessou, e Bianca pôde ouvir a fragilidade que permeava sua voz. As palavras reverberaram dentro de Bianca, desnudando um mundo de questões não ditas. A dor e a vulnerabilidade da mãe eram palpáveis, e, naquele momento, cada segundo parecia se arrastar enquanto a conexão entre elas se tornava mais profunda. Eu quero ajudar, mãe. Posso ir aí? Sinto que precisamos conversar pessoalmente, Bianca disse, a determinação crescendo conforme cada palavra deixava seus lábios. A conversa fluiu, repleta de silêncios densos e sentimentos emergentes. Mas o que elas não esperavam era que Dona Maria revelasse algo que mudaria a direção dos seus planos. Bianca, eu tenho medo, eu recebi um diagnóstico. Não sei como lidar com isso sozinha. Bianca parou, as palavras da mãe penetrando como um golpe. O silêncio que se instaurou em sua mente era ensurdecedor. Elsa sentiu o momento chegar ao pico da emoção. O que era apenas um pedido de ajuda agora se transformava em uma verdade devastadora que exigia ação. Você não precisa fazer isso sozinha, mãe. Eu estou aqui, e vamos enfrentar isso juntas, Bianca respondeu, o coração acelerado, ao mesmo tempo que um leve sorriso começava a surgir, como se esperança e desespero estivessem dançando uma valsa improvisada. Que antes parecia ser um trote qualquer de cobrança agora se tornava um grito de união e força. Elsa, percebendo a gravidade da situação, apertou a mão de Bianca, transmitindo apoio calmo e seguro. Ao desligar o celular, as duas se olharam, e a intensidade do momento pesava no ar. Não era apenas a saúde de Dona Maria que estava em jogo, era a dinâmica inteira da família que precisava ser reestruturada. O que antes se via como um simples ato de amor agora tomava forma como um projeto de reconstrução. Então, vamos fazer isso, Bianca disse, os olhos brilhando com determinação renovada. Vamos preparar um plano. Elsa assentiu, mas havia uma nova tensão. A avó e a nora precisariam tocar em feridas profundas, e um outro segredo ainda permanecia escondido, uma sombra em meio à luz que se formava. Mas tem mais uma coisa, mãe. Eu não contei para você, mas o telefone ainda estava em suas mãos, e o eco da voz da mãe ainda reverberava. A expectativa no ar era palpável, formando uma ponte entre cada palavra não dita e cada medo que ainda precisava ser enfrentado. E enquanto Bianca olhava para Elsa, ambas conscientes de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito, uma pergunta pairava no ar. Qual será o impacto dessa verdade em suas vidas? Bianca sentiu o peso das palavras flutuando na cozinha, a luz do sol começando a se esgueirar pelos vidros e a iluminar a atmosfera que estava carregada de emoções. A expectativa pulsante de um segredo ainda não revelado se misturava com a preocupante revelação sobre a saúde de Dona Maria. O que aconteceria se desse o próximo passo? Olhou nos olhos de Elsa, buscando um sinal, uma confirmação. O silêncio falava mais que qualquer resposta verbal. As mãos unidas, a respiração profunda, eram um sinal de que estavam prontas para encarar o que viesse. Bianca respirou fundo, preenchendo os pulmões antes de tomar coragem para falar. Mãe, eu acho que é o momento de ser honesta com você, Bianca começou, a voz tremendo ligeiramente. Nos últimos meses, eu fiquei meio distante.
Estava lidando com muita coisa e eu queria te contar isso pessoalmente. Ela fez uma pausa, sentindo a gravidade do que estava prestes a revelar. Elsa piscou, incentivando-a a continuar. As palavras de incentivo não precisavam ser ditas, o olhar já dizia tudo. Eu encontrei um emprego, não só um bico, mas algo que pode ser sério e eu estou pensando em me mudar. A revelação pairou no ar como uma nuvem escura, uma tempestade que se formava e anunciava a dificuldade que estava por vir. O peso da verdade era imenso, mas a necessidade de libertar-se da pressão era ainda maior. Uma fração de segundo se arrastou enquanto uma onda de emoções cruzava o rosto de Elsa. Surpresa, confusão, mas depois um leve sorriso de compreensão. Isso é maravilhoso, filha. Mas por que você não me contou antes? A voz dela estava cheia de emoção, um misto de felicidade e uma pitada de tristeza. O impulso de querer ter estado mais próxima ressoava nas palavras. Eu não queria que você se preocupasse, mãe. E tudo aconteceu tão rápido. A insegurança fez Bianca hesitar, mas na profundidade dos olhos de Elsa, encontrou o alívio que procurava. O amor ali era maior que qualquer medo. O telefone vibrou novamente sobre a mesa, tirando-as daquele momento de revelação. Era um alerta, uma notícia nova. Olhando na tela, Bianca se viu paralisada. O nome de Dona Maria aparecia, e a urgência de atender fazia seu coração acelerar. Deixe-me atender, Bianca disse abruptamente, a mão tremendo ao pegar o celular. Mas ao pressionar o botão, a voz de Dona Maria não era mais ansiosa, mas carregada de uma nova emoção. Bianca, meu amor, preciso que você venha o mais rápido possível. Aconteceu algo e a frase foi interrompida por um soluço, uma quebra que fez o mundo girar ao redor. Estou indo, mãe. O que aconteceu? Bianca perguntou, mas Dona Maria desligou antes que pudesse concluir. O seu rosto palideceu, sua mente corria entre mil pensamentos. O diagnóstico de que todas falavam agora poderia ter um impacto avassalador. Elsa compreendeu a gravidade da situação. O que foi, Bianca? Você parece pálida. Não sei. A resposta saiu como um grito encolhido. O que estava apenas começando a tomar forma como um recomeço agora parecia desmoronar novamente. A incerteza batia à porta, enquanto o coração de Bianca pulsava em ansiedade. Vamos juntas, Elsa disse firme, sua voz um ancla. Não importa o que seja, nós vamos enfrentar isso. Ambas se prepararam rapidamente. Enquanto pegavam os objetos essenciais e vestiam-se para sair, a sensação de que a vida delas estava em um momento crítico tornava tudo mais intenso. O ambiente familiar, que anteriormente exalava calor, agora parecia ressoar com um eco de desafios à frente. Elsa olhou para Bianca, a determinação voltando aos seus olhos, e perguntou, você está pronta para descobrir o que está além dessa porta? E, ao dar o primeiro passo, a incerteza se transformou em desejo. Afinal, a verdadeira transformação começaria ali, e as sombras do passado finalmente seriam confrontadas. O que mais vindo por aí? Se questionaram, enquanto a verdade se tornava mais necessária a cada segundo. O carro deslizou pelas ruas, e o silêncio entre Bianca e Elsa reverberava como um grito contido. As luzes da cidade passavam rapidamente pela janela, mas nem a bela imagem do horizonte iluminado parecia trazer conforto. O clima de incerteza atingia ambas com a força de uma tempestade iminente. O que será que aconteceu? Bianca murmurou, quebrando o silêncio tenso. A pergunta pairava no ar, e a resposta, que parecia tão distante, a deixava pensativa. Cada batida do coração ressoava como um lembrete do que podia estar esperando por elas. Elsa, percebendo o tumulto emocional da filha, entrelaçou os dedos nos dela. Precisamos acreditar que está tudo bem. Dona Maria é forte. Mas isso é tão inesperado, nunca ouvi ela chorar como antes. Bianca respondeu, a voz entrecortada. Um nó se formou em sua garganta, e ela soube que precisava de mais do que palavras de apoio. Desejava que a realidade fosse menos cruel. Assim que chegaram à casa de Dona Maria, o clima mudou. O sorriso acolhedor que sempre recebia as duas parecia ausente. A porta, entreaberta, deixava escapar um sussurro de nervosismo, e a presença de tia Luísa, a vizinha e amiga da família, a esperava do lado de fora. Seu semblante preocupado falava mais que 1000 palavras. Oi, meninas. Venham, é urgente. Tia Luísa gesticulou para que entrassem, sua voz embargada pela ansiedade. Ao entrarem, a cena que se desenrolava no interior era uma mistura de familiaridade e um novo tipo de terror. O cheiro do café fresco não conseguia ofuscar o ar tenso. Dona Maria estava sentada no sofá, o olhar fixo em um ponto indefinido. Seus olhos, normalmente cheios de vida, agora pareciam vazios.
O coração de Bianca acelerou ao notar a fragilidade da mulher que havia sido sua âncora durante toda a vida. Mãe Bianca iniciou, mas as palavras travaram em sua boca. O medo de dar voz à realidade a paralisava. Dona Maria, por fim, levantou a cabeça e a olhou com ternura, mas algo nos olhos dela não era como antes. Minha filha, eu fui ao médico hoje. As palavras vieram como um sopro, uma nuvem escura pairando sobre elas. Recebi um diagnóstico, é grave. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Bianca sentiu um frio na espinha, e Elsa apertou a mão dela com força. Do que se trata, mãe? A voz de Bianca saiu como um sussurro, quase um acto de resistência contra a dor que ameaçava dominá-la. Eu tenho câncer. A frase, direta e dolorosa, cortou o ambiente como uma facada. Bianca sentiu como se o mundo ao seu redor desmoronasse. As paredes daquela casa tão cheia de amor e risadas agora pareciam apertar-se, reduzindo tudo a uma realidade cruel. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do local. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Elsa, embora ela tentasse se manter forte. Bianca se levantou, sem saber se deveria se aproximar ou se retrair. A estrutura de sua vida, que sempre esteve alicerçada na força de Dona Maria, agora tremia diante de uma verdade devastadora. Não é o fim, meu amor, Dona Maria disse, como se pudesse ler os pensamentos de Bianca. Estou com você, sempre. E eu vou lutar. Diante da declaração, uma centelha de esperança surgiu, mas Bianca sabia que a jornada que se anunciava seria dolorosa e cheia de desafios. Aquela fragilidade, aquele diagnóstico, era apenas o início de um novo capítulo, onde não havia garantia de um final feliz. Ao olho de todas, a luz da manhã estava se apagando. As horas pareciam se arrastar, e o tempo começava a ter um novo significado. O que será que vinha pela frente? O que cada uma delas estaria disposta a fazer para lutar por esta nova realidade? Enquanto Dona Maria retomava as rédeas da conversa, Bianca percebeu que essa batalha, embora assombrosa, poderia também ser uma oportunidade para reencontrar forças que nunca soubera que tinha. O que elas fariam a partir dali? Cada decisão contava, e o próximo passo poderia ser para um novo começo ou um novo fim. No dia seguinte, a casa de Dona Maria estava envolta em um silêncio pesado e reflexivo. A luz da manhã entrava pelas janelas, mas mesmo seu brilho parecia hesitante, incapaz de dissipar a sombra que se instalara ali. Bianca se sentia paralisada, como se os sentimentos tivessem tomado conta de seu corpo e a mantivessem imóvel no sofá, com os olhos fixos na mulher que sempre fora seu alicerce. Elsa se movia pela casa, tentando estabelecer uma rotina, mas sua mente estava em um turbilhão. Vamos preparar algo para comer, ela sugeriu, a voz tremendo levemente. Dona Maria precisa de energia. Mas as palavras soaram vazias na sala silenciosa. O pensamento de que a comida poderia ser o remédio naquele momento deixava um gosto amargo. Sei que parece impossível, mas precisamos acreditar em algo, precisamos ser fortes, comentou Elsa, embora o olhar dela já mostrasse a falta de certeza. Ela tentou organizar a cozinha, mas sentia o peso da ansiedade em cada movimento. Bianca observou, desejando que Elsa tivesse razão, que tudo isso fosse apenas um pesadelo do qual logo acordariam. A verdade, no entanto, era avassaladora. O coração dela doía, não só por Dona Maria, mas também pelo que isso significava para a unidade da família. Finalmente, a voz de Dona Maria quebrou o silêncio, um fio de esperança entrelaçado nas palavras. Meninas, podem me ajudar a escrever uma carta? O pedido pegou Bianca de surpresa. Uma carta? Ela repetiu, confusa. Sim, quero que vocês saibam como me sinto, o que quero que levem comigo, não importa o que aconteça. Dona Maria sorriu, apesar do seu olhar ainda estar carregado de fragilidade. Bianca e Elsa trocaram olhares. A ideia de escrever uma carta parecia um ato de despedida, mas também de liberdade. Era como se Dona Maria quisesse deixar uma parte dela, sua força e amor, guardadas em palavras. Claro, mãe. Vamos ajudar você, Bianca respondeu finalmente, sentindo a urgência de fazer algo. Elas se juntaram ao redor da mesa, os papéis e canetas à sua disposição. Dona Maria começou a falar, e enquanto suas palavras fluíam, carregadas de emoção, uma nova conexão se criava entre elas. Vocês são meu tudo. Eu só desejo que sempre se lembrem do quanto são amadas, ela disse, as lágrimas brotando de seus olhos, mas havia um sorriso em seus lábios, uma chama de determinação. Cada frase dela era como um pedaço de conforto em meio à tempestade. Durante a sessão de escrita, conversas profundas começaram a brotar. Bianca sentiu que, através daquela carta, Dona Maria estava lhes dando um presente. Era mais que despedida,
Era uma forma de enfrentar a realidade juntas, com amor e coragem. O amor de mães e filhas, muitas vezes ignorado em meio à correria do dia a dia, agora se tornava essencial. Elsa, agora com os olhos brilhando, tomou a mão de Dona Maria. Estamos juntas, não vamos deixar você sozinha nessa, afirmou, com uma confiança renovada. E mesmo que o futuro fosse incerto, a luta começava ali, naquele momento íntimo e inestimável. Porém, em meio à construção daquela nova perspectiva, uma dúvida pairava. Até onde estavam dispostas a ir para proteger a mulher que amavam? A batalha contra a doença estava apenas começando. Quando a carta finalmente foi concluída, a sensação de que algo havia mudado na dinâmica da casa era palpável. Era um novo rito de passagem, um sinal de que, apesar da dor, elas estavam unidas para enfrentar o que viesse a seguir. Naquele instante, Dona Maria, ainda com seus olhos marejados, soltou algo que provocou um novo estremecimento na sala. Vou precisar de ajuda para o tratamento e eu quero fazer uma viagem antes de começar qualquer coisa. As palavras deixaram Bianca e Elsa sem ar, a incerteza de uma viagem misteriosa abrindo uma nova porta para o futuro. O que você quer dizer com isso, mãe? Bianca perguntou, insegura. A expectativa de saber o que aquelas palavras significavam deixava um campo fértil para novas emoções. Afinal, o que Dona Maria estava realmente planejando? Dona Maria sorriu, um brilho quase travesso iluminando seu olhar cansado. Eu sempre quis conhecer o mar novamente e lembrar dos tempos em que a vida era simples e todas as preocupações pareciam distantes. E eu quero que vocês venham comigo. A revelação pairou na sala. O vento que entrava pelas janelas parecia sair e entrar de novo, levando consigo as incertezas, mas também uma nova camada de esperança. Para Bianca, a ideia de uma viagem soava como um sopro de vida, mas ao mesmo tempo, um peso. E se você não estiver bem para isso? A voz dela tremia. Por isso precisamos ir logo, Dona Maria respondeu, articulando cada palavra com uma serenidade impressionante. Quero que essas memórias sejam boas. Não quero que a lembrança que vocês guardem de mim seja apenas de luta e dor, mas de amor e alegria. Elsa engoliu em seco. O que Dona Maria estava pedindo não era só uma viagem ao litoral, era uma jornada de fechamento, de conexão com o passado, talvez até um ato de despedida simbólico. A ideia de fazer essa viagem soava ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Temos que nos preparar, começou Bianca, seu coração acelerando. Onde você quer ir exatamente? Tem um lugar em mente? Um lugar especial para nós, Dona Maria respondeu, e a leveza na sua voz era palpável. Um lugar onde eu possa fazer algo de verdade antes que a realidade comece a me puxar de volta. Pode levar uma semana, ou até menos, mas quero viver uma última aventura. Elsa olhou para o chão, sentindo a pressão das lágrimas. Isso vai ser difícil, mãe, mas eu vejo que você precisa disso. Precisamos disso. Para ficarmos juntas, para criarmos momentos que não se apaguem com o tempo, Dona Maria afirmou, sua mão envolvendo as de Bianca e Elsa. Elas sentiram aquela conexão aquecida pela força e amor que sempre esteve presente, mas que agora parecia mais intensa. Depois de um silêncio pesado, tingido de emoções, Bianca finalmente puxou os papéis da mesa. Vamos anotar os planos. Precisamos nos preparar. O que você mais quer fazer lá, mãe? Quero colocar os pés na areia, sentir o sol e fazer uma fogueira. Dona Maria foi se animando. Quero que nós três possamos rirmos juntas, contar histórias lá e travar novas memórias. Mesmo que sejam simples, quero que sejam nossas. As ideias começavam a fluir, e por um momento, a atmosfera de receio foi substituída pela empolgação primitiva da mulher que se despedia, mas que ainda sonhava em grande ponto enquanto faziam anotações. Um novo peso se formava na mente de Bianca. E se essa viagem fosse realmente o que Dona Maria precisava, mas também o que Elsa e ela acabassem descobrindo sobre si mesmas? Uma viagem que talvez não fosse apenas sobre rever memórias, mas sobre encontrar o que ainda restava em seus corações e prepará-las para a tempestade que se seguia. O dia avançava, e elas começaram a traçar um roteiro, sonhando a cada passo. Entretanto, algo ainda permanecia como uma sombra, uma consciência inquietante. Havia também a questão do tratamento, ignorada pela empolgação do momento. O que aconteceria depois daquela viagem? A verdade nua e crua ainda estava esperando para ser desvelada. E se não tivermos tempo, mãe? O que faremos se a realidade voltar a nos atacar antes de conseguirmos ir? Bianca murmurou, seu medo ganhando vida naquelas palavras. Dona Maria olhou com ternura, mas uma certa gravidade no olhar. Precisamos nos preparando para o que vier depois. Mas hoje é dia de sonhar. E sonho a gente realiza junto.
Mas qual seria o preço de realizar esses sonhos? A dúvida pulsava, e o que Dona Maria ainda não sabia era que essa viagem poderia trazer mais revelações do que sabiam. No fundo, Bianca sentiu que, ao buscar suas memórias, poderiam descobrir segredos que mudariam tudo, não só para Dona Maria, mas para elas também. Um novo abalo na dinâmica familiar começava a se insinuar, e elas mal estavam preparadas para a verdade que poderia surgir dessa jornada. Qual seria o segredo que a viagem àquele lugar especial poderia revelar? O dia da viagem finalmente chegou. O sol brilhava, e o ar fresco do litoral estava impregnado de uma energia contagiante. Dona Maria, Bianca e Elsa estavam juntas no carro, cada uma imersa em pensamentos e emoções. O trajeto até o destino prometia ser um momento de reflexão e reencontro, onde um passado esquecido poderia ser resgatado, e um futuro incerto confrontado. Elsa dirigia com atenção, mas sua mente estava repleta de lembranças dos verões passados, dos tempos em que a vida parecia mais simples. Aqueles momentos eram a tabela de marcos que a guiava. Ao olhar para o assento do passageiro, viu a expressão de Dona Maria e sorriu. A mãe de Bianca viajava com a esperança sendo seu mapa e a serenidade sua bagagem. É tudo tão bonito assim, não é? Perguntou Dona Maria, os olhos brilhando com uma leveza que lembrava os dias de sua juventude. Elsa e Bianca trocaram olhares cúmplices, e a felicidade, mesmo por trás da dor, fazia-se sentir como um fio invisível de união. Ao chegarem na praia, a visão era deslumbrante. O mar se estendia à frente delas, refletindo o azul intenso do céu, enquanto a areia envolvia os pés com uma suavidade que trazia conforto. Vamos lá! Primeiro a areia! Exclamou Dona Maria, seus olhos dançando com uma energia revitalizada. As duas mulheres a seguiram, risos ecoando ao redor, como se um recomeço estivesse tomando conta de tudo. Na imensidão da praia, enquanto o vento soprava, Dona Maria deixou seus pés se enterraram na areia e se permitiu sorrir. Isso é vida! Disse ela, e as palavras saíam carregadas de um sabor doce, uma forma de celebração ao que ainda havia. Bianca e Elsa se juntaram a ela, e juntas sentiram a força daquele momento. Depois de brincadeiras e risadas, as três se sentaram em círculo, e Elsa puxou uma toalha para estender na areia. O som das ondas funcionava como uma música de fundo que acalmava os ânimos, enquanto elas se preparavam para partilhar histórias. Vocês sabem que sempre fui uma sonhadora, não é? Dona Maria começou, com um olhar distante. Sim, sempre. Respondeu Bianca, já prevendo a direção que a conversa tomaria e desejando não perder aquele momento. Quero que vocês saibam que não é sobre o que eu não estou conseguindo mais. É sobre tudo que ainda podemos vivenciar juntas. Este lugar traz à tona memórias que eu quero que vocês guardem para sempre, explicou Dona Maria, a emoção transparecendo em sua voz. Elsa, sempre a âncora, respirou fundo antes de perguntar. Mas o que exatamente você deseja que levemos dessa viagem, Dona Maria? Dona Maria sorriu e começou a falar sobre os verões da sua juventude, as idas à praia com a família, as risadas, as derrotas e vitórias. Cada palavra era uma pintura de cores vibrantes que representava sua vida antes dos desafios. Cada riso e cada lágrima foram uma janela para suas esperanças e medos. Elsa e Bianca escutavam atentamente, percebendo que aquelas histórias não eram apenas contos de nostalgia, mas lições valiosas. A conexão se tornava mais profunda a cada palavra. Eu quero que vocês saibam que a vida pode ser difícil, mas o amor e a união sempre vencem, finalizou Dona Maria, e suas palavras soaram como um eco rezado. Com o coração aquecido, Bianca decidiu que era momento de se abrir. Mãe, sobre o que estávamos pensando naquela noite eu consegui um trabalho. E isso vai me levar para uma nova cidade, disse. O silêncio que se seguiu tinha um peso, mas ao olhar para a mãe, ela percebeu que Dona Maria não a olhava com desapontamento, mas com amor e compreensão. Fico feliz que você tenha encontrado um caminho. E que tal eu ir com você um dia? Um passeio pela sua nova cidade? Perguntou Dona Maria, a esperança transparecendo em seu olhar. Com risadas e uma nova perspectiva, as três mulheres assaram frango na fogueira mais tarde, compartilhando receitas e lembranças, unindo tradição e modernidade. O calor daquele momento era imenso, como um abraço que protege contra o que viria pela frente. Ao final do dia, enquanto o sol se punha no horizonte, as cores do céu refletiam a nova dinâmica que se formava entre elas. O medo havia diminuído, e uma sensação de alívio e esperança substituía a sombra que antes pesava em seus corações. Quando voltaram para casa, uma nova certeza manifestou-se. Não apenas estavam preparadas para o que vinha, mas a conexão que construíram se tornará a força que as uniria nas tempestades da vida. O amor, afinal, era a chave que abriria as portas das incertezas. E assim, ao olharem para o futuro, Dona Maria, Bianca e Elsa sabiam que enfrentariam qualquer desafio juntas,
porque nessa jornada de amor, união e força, tudo era possível. A história delas conquistou uma nova dimensão de amor, resiliência e esperança, onde cada dia se tornava uma nova oportunidade de celebração da vida. Elas sabiam que a luta continuaria, mas agora tinham uma aliada poderosa, a amizade que resplandecia em seu laço familiar. Então, aqui estamos nós, no final dessa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história tocante. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão cheia de amor e esperança. Vamos juntos propagar essas mensagens poderosas.